Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Isabel. Boa noite. Vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a parte da nossa disciplina que fala sobre o meio ambiente. Então nós vamos falar sobre conceito de meio ambiente e também de gerenciamento ambiental. Nós vamos falar estágios da relação do homem versus o meio ambiente, como que estão esses estágios, os impactos ambientais causados aí pela ação do homem no meio ambiente. Nós vamos falar também sobre legislação e qual a importância e aplicações dessas legislações. Também vamos estar falando um pouquinho sobre gerenciamento ambiental, sempre lembrando essa questão da gestão ambiental, voltada para a gestão ambiental empresarial e também relacionado em relação à informática e o meio ambiente que resulta lá na TI Verde. É muito importante a sua atenção porque essa aula ela não é só importante aí para o nosso curso, mas ela é importante para nós enquanto sociedade, porque nós precisamos pensar enquanto pessoas que estão em um ambiente, que nós alteramos esse ambiente, nós precisamos da conservação dele para que a nossa vida aí, para que nós possamos ter uma vida de qualidade. Então isso está relacionado também à parte de segurança, que é de ter uma vida de qualidade e pensar no meio ambiente. Os objetivos da nossa aula de hoje é conceituar meio ambiente e gerenciamento ambiental, analisar as etapas da relação entre o homem versus o meio ambiente e também contextualizar os impactos ambientais como produto da ação humana e das suas consequências à sua vida. Também compreender a importância do gerenciamento ambiental e empresarial. Entender também o conceito da informática relacionado à parte do meio ambiente, a informática ambiental e a sua importância e aplicações. Antes da gente passar para os conceitos, com certeza na nossa primeira aula nós falamos da nossa formação. Eu vou convidar a professora Isabel para vir aqui, ela vai passar essa parte dos assuntos e eu vou estar acompanhando vocês ali no chat. Então, colabore com as participações, enviem as questões. Professora Isabel, é com a senhora. Obrigada. Mais uma vez, boa noite, queridos estudantes, boa noite, queridos tutores. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu particularmente sou apaixonada. Eu sou geógrafa, sou analista ambiental e trabalhar com o meio ambiente, antes de tudo, ter uma postura diferenciada, ser um profissional diferenciado. E nessa aula nós objetivamos, eu, professor Samuel, objetivamos que você, estudante, possa aprimorar-se desse aprendizagem, desse conhecimento e com base nesse conhecimento tornar-se um cidadão diferenciado, um cidadão responsável, com práticas ambientais adequadas. O professor Samuel falou sobre essa questão de pensar na nossa geração e pensar nas futuras gerações. Então esse é o nosso objetivo da nossa aula, queremos fazer com que você possa participar dessa transformação de perspectiva ambiental, tá certo? E a princípio, vamos conceituar meio ambiente, mas eu gostaria primeiro de falar um pouquinho para vocês, dar um exemplo para vocês de uma bacia hidrográfica. Vamos imaginar uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica não apenas é um rio. Bacia hidrográfica é um conjunto de terras que são drenadas por um rio principal, por exemplo, a bacia amazônica. Imaginemos então o que tem nessa bacia hidrográfica. E nós temos o quê? Nós temos um rio principal, seus afluentes, nós temos os tipos de relevo, não é? Serras, planaltos, planícies. Nós temos também tipos de solo, podizólico, latossolo, terra roxa, enfim. Nós temos vários tipos de ecossistema, nós temos florestas, nós temos campos naturais, enfim. Nessa bacia hidrográfica, nós temos também casas, indústrias, comércio, edifícios. Nós temos ainda nessa bacia edificações como museus, praças, projetos arquitetônicos. Então, tudo isso que eu quero falar para vocês é para nós vermos um exemplo do que seria o meio ambiente, tudo aquilo que nos rodeia. Existem várias conceituações, mas uma das mais interessantes que eu gosto é que está na própria lei. Vamos analisar então? Aqui na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 3º, diz que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química,
e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Uma coisa interessante é a conceituação dada pelo professor José Afonso da Silva. Ele coloca que meio ambiente é interação. Vamos entender o seguinte? Meio ambiente é a interação, é a relação entre elementos naturais, como eu falei lá, tem o rio, né? Então temos lá elementos naturais, o rio, o solo, enfim, elementos artificiais, as construções, as casas e culturais. Um museu, por exemplo. A interação, a relação desses elementos propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Então, esse é o conceito de meio ambiente mais tratado, mais trabalhado no meio, inclusive acadêmico. Agora, uma coisa interessante que nós devemos entender é que, ao longo da história, o homem teve e tem um relacionamento com esse meio ambiente. Mas nós vemos que no início era uma relação de respeito. E com o passar do tempo, com essa explosão, esse boom econômico, esse desejo de crescimento e desenvolvimento econômico, houve uma certa ruptura desse equilíbrio, desse respeito. E é o que nós vamos estar estudando agora, a relação do homem com a natureza. Para o outro. Vamos lá então. O primeiro estágio. O primeiro estágio, ele é caracterizado pela preocupação. Acho que a palavra-chave que nós podemos trabalhar aqui, professor Samuel, é a preocupação. O homem preocupado com as questões da natureza. Então, a preocupação com a natureza e o desejo de segurança relacionado ao medo e ao respeito. Gerou-se a cooperação mútua e a organização social. Nós temos dois exemplos aqui, os povos primitivos e os indígenas atuais. Observamos o seguinte, nós temos aí uma relação em que, da seguinte maneira, aqui está a natureza e aqui está o homem. A relação, ela dá-se como se fosse uma espécie de relação divina, a natureza é vista como algo divino. O respeito é muito grande. Então, o que acontece? Para cada fenômeno da natureza, para cada elemento existe um Deus. O Deus do sol, o Deus da floresta. Se eu precisasse, por exemplo, cortar uma árvore para construir uma casa, eu precisava me desculpar com aquele Deus, o Deus da floresta. Então eu ia lá, fazia um ritual para me desculpar daquele ato cruel que eu fiz. Então o homem, ele tem um respeito muito grande para com o meio. Nós observamos também que o homem não se coloca acima dos outros animais. Não, eu estou acima de uma cobra, de um jabuti, enfim, eu não me coloco assim. Atualmente nós vimos nas mídias, professor Samuel, uma imagem muito interessante de uma índia amamentando, de um lado sua mama amamentando o seu filho, um bebê, e do outro amamentando um porco. Então isso mostra que nesse período, que até hoje nós temos o exemplo, os indígenas, eles têm esse respeito muito grande para com o meio ambiente, certo? Isso mesmo. Vamos lá então, vamos ao próximo. Segundo estágio, chamado crescimento autoconfiante. Ocorre a adaptação do meio às necessidades do homem. Alguns fenômenos podem ser previstos e até compreendidos. A domesticação de animais silvestres, de animais selvagens, surgimento de atividade agrícola, garantindo alimento a todos e o início de um crescimento populacional. Nós observamos que aí inicia-se a formação de vilas, a formação de povoados, as aglomerações. E com isso inicia-se também um pequeno, porém já significativo, processo de impacto, de desgaste com as coisas da natureza. Nós observamos, por exemplo, a queima de determinadas florestas, a poluição de alguns lagos, mas em uma escala muito pequena ainda, certo? Terceiro estágio, agressão e conquista. Caracterizado por desenvolvimento, industrialização, urbanização, mineração intensiva, que é o extrativismo, o progresso a qualquer custo, desenvolvimento de tecnologias para a conquista dos espaços. Aí nós temos uma influência muito interessante, que é a influência do Renascimento. O Renascimento é um movimento cultural, intelectual, que tem essa passagem de paradigma da mentalidade medieval, onde Deus era o centro, e agora então o homem passa a ser o centro. Vocês observam que no primeiro estágio como que era?
Natureza, homem. Agora vamos ter essa inversão. Nesse terceiro estágio, o homem ele assume o primeiro lugar. E aí, com uma série de estudiosos, uma série de cientistas, uma série de filósofos como Bacon, Descartes, enfim, há um desenvolvimento da ciência. Com o desenvolvimento da ciência, o que vai acontecer, professora? Vai acontecer a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o que vai acontecer, pessoal? A explosão da retirada de recursos naturais de forma irracional. Então aí começa a acontecer o grande boom, a grande explosão de impactos ambientais. É nesse momento que começa-se a explorar a natureza desenfreadamente, tudo à custa de um capitalismo selvagem, impensável, certo? E aí nós temos o quarto estágio, que é um estágio considerado de responsabilidade social, de ética ambiental e consciência coletiva. Há então a necessidade de um ajustamento, de um equilíbrio do homem e suas necessidades às características do meio. Esse quarto estágio, peraí gente, o que a gente está fazendo com o meio ambiente? Vamos parar para pensar e vamos nos enquadrar ao meio ambiente, vamos nos ajustar ao meio ambiente. E aí, a partir do século XX, nós temos uma mudança de paradigma. O homem começa a observar, e até mesmo pela quantidade de impactos e desastres ambientais, o homem começa a observar que é preciso frear. E aí nós vamos ver essa tabelinha, eu vou até me antecipar, falar para vocês o seguinte: essa tabelinha vai ser mais trabalhada posteriormente na nossa atividade sala. Mas nós vamos entender que nessa fase que nós estamos vivendo, nesse estágio que nós estamos vivendo, nós passamos por 4 fases. A fase que foi antes dos anos 70, que é uma fase que se tinha pouco conhecimento, mais ou menos de conhecimento. Havia pouco conhecimento, no entanto, já havia preocupação e o estudo relativo ao meio ambiente. Anos 70, nós já começamos a ver o quê? Uma filosofia pontual. Tem um problema? Vamos resolver, vamos remediar esse problema. Nos anos 80, nós vemos lá Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl, uma explosão, problemas, como aqui no Brasil também em Angra. Então nós começamos a fazer uma filosofia de integração, uma filosofia de prevenção. Vamos tentar prevenir o problema trabalhando, por exemplo, com estudos de impacto ambiental, com gerenciamento de resíduos sólidos. Sabe aquela frase, é melhor prevenir do que remediar? Ela é utilizada aqui. Ela é pensada sempre, vamos planejar para evitar um problema que aconteceu nesse período aqui dos anos 70. E anos 90, a fase atual, nós temos um sistema de conceituações. Nós temos, então, uma espécie de integração da economia com o meio ambiente. É feito um casamento, digamos assim. E aí nós vamos estar trabalhando pontuadamente na nossa atividade de classe, nossa atividade de sala, certo? Aí nós vemos as notícias, as últimas notícias, a revista Época divulgando: o Brasil pede água. Aqui nós temos ainda o Globo divulgando: falta de água já afeta 46 milhões de brasileiros. Aqui falando sobre poluição do ar, causa vários problemas de saúde, dentre eles o câncer. Nós temos aqui um exemplo de Brasil descarta 96 mil toneladas de computadores por ano. Que dados alarmantes, na verdade? Aí um outro caso, um exemplo que mostra aqui pra gente que nós devemos não simplesmente descartar o nosso equipamento de trabalho, nós, futuros técnicos de informática. Devemos o que fazer então, professora? Doar, reusar, reciclar. Nós vamos estar trabalhando daqui a pouquinho mais sobre isso. Bem, professora, você falou tanto sobre impacto, essa crise ambiental. O que seria então impacto ambiental, professora? Bem, gente, aqui nós temos um conceito, como eu falei para vocês, existem várias conceituações, não é? Não é necessário que você entenda minuciosamente, você decore, é necessário que você entenda que a conceituação que nós vamos usar é uma conceituação que está na resolução 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Então nós
pegamos essa conceituação que diz o seguinte, que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades químicas, físicas e biológicas do meio ambiente, causando o quê? Causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota. O que é biota? É o conjunto de vida que existe em determinado ecossistema, afetando as condições estéticas e sanitárias do meio e também a qualidade dos recursos naturais. Professora, dá um exemplo. Imagina a seguinte situação. Eu estou aqui com um copo com água. E aí, esta água, para dar um exemplo de um rio, por exemplo, né? Eu tenho esse copo com água, essa água é potável, essa água está nos padrões, ou seja, ela é insípida, incolor e inodora. Aí eu venho e lanço um efluente qualquer nesse copo e aí altera a característica, a propriedade dela. Ela passa a ter cor, ela passa a ter sabor, ela passa a ter odor. Então o que vai acontecer? Aconteceu o que nesse caso? Aconteceu um impacto ambiental, certo? Então vamos lá. Olha exemplos aqui de impactos ambientais. Nós temos alguns aspectos. O aspecto, por exemplo, a descarga de efluente. Efluente nada mais é do que resíduo líquido que é lançado, né, de atividades industriais ou comerciais. Dessa atividade, nós temos um impacto que é a poluição das águas. Outro elemento, outra atividade humana, disposição de resíduos em aterro. Olha aqui o impacto, poluição das águas superficiais e subterrâneas. E além disso também, gente, pode ser colocado aqui também poluição do solo. Outro aspecto, a queima de combustível, fazendo com que haja emissão de dióxido de carbono, contribuindo para quê? Para o aquecimento da terra. Emissão de ruído, um grande problema na nossa cidade, não é? Causa o quê? Causa incômodo ao mal-estar, causando a poluição sonora. Então, aí nós temos alguns exemplos de aspectos que causam os impactos ambientais. Veja bem, aqui nós temos um esquema e eu vou explicar para vocês apenas alguns casos de impactos ambientais causados pela atividade humana. Aqui nós temos uma indústria lançando à atmosfera determinados produtos, determinadas substâncias que contêm ácido. Lançou à atmosfera, esse material condensou-se, evaporou-se e precipitou-se sob forma de chuva, chamada chuva ácida. Essa chuva ácida, ela terá como destino, por exemplo, esse lago, né? Ela vai escoar e aí vai chegar ao lago, causando muitas vezes mortes dos peixes que estão ali. Pode também acontecer uma infiltração. E aí nós temos a consequência, a agricultura ela será afetada, porque acontece que essa acidez, a acidez que nós observamos, estava lá naquela chuva ácida, ela vai tirar, ela vai fazer com que o pH desse solo aumente e haja acidez no solo a ponto de que não pode haver produção. Um solo precisa estar fértil, um solo precisa estar com pH baixo. Um outro exemplo aqui, nós vemos uma indústria ainda lançando efluentes urbanos aqui sem tratamento algum num curso d'água. E isso tende a gerar contaminação, inclusive, do aquífero, do lençol freático, certo? Então, nós temos aqui um exemplo de esquema. Professora, diz para mim, então, o que deve ser feito para contornar essa situação? Nós vemos aí a cidade de São Paulo, não é? Passando por um problema enorme de água. Nós vemos uma série de problemas que nós imaginávamos que nunca ia acontecer no nosso Brasil, acontecendo. Quais são as ferramentas utilizadas para resolver esse problema? Nós vamos falar aqui de duas. Nós vamos falar da legislação e também do gerenciamento dos resíduos. Vamos lá, legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira, ela tem lá, vamos imaginar aqui uma pirâmide,
aqui no topo dessa pirâmide existe uma lei, que é a lei máxima do país, chamada de Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1988, já diz lá no artigo, já pregoniza-se no artigo 225, que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum, ou seja, ele é meu, ele é seu, ele é de todos nós, necessário, o meio ambiente é necessário à sadia qualidade de vida. E aí tem mais, ainda diz assim, impondo-se ao poder público, aí você fala assim, maravilha, é direito, é dever apenas dos governantes desse país, dos representantes políticos, o dever de proteger. Não, diz assim, incumbindo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com base nesse texto, surgem outras leis, né, que elas estão aqui abaixo, nessa pirâmide, e elas têm uma importância muito grande. Nós temos um exemplo aqui, a Lei 6938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9605, que trata da Lei dos Crimes Ambientais, e há outras leis temáticas, então existem várias. Por exemplo, o Código Florestal, que trata da floresta e das demais formas de vegetação, a Lei de Fauna, mineração, agrotóxicos, recursos hídricos, dentre outras. Ainda falando sobre questão de lei. A lei é necessária, existem órgãos, existem entidades, né, são entidades do SISNAMA, que é do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que competem a aplicação dessas leis. No entanto, a gente tem essa mania de falar assim, não, cabe à instituição A, à instituição B, o papel de executar a lei. Cabe a qualquer um de nós, indo aos lugares competentes, fazendo denúncias, não é? Falando, entendendo a respeito das leis, tornando-se multiplicadores nesse processo. Não é? O professor Samuel falou no início da nossa aula, nós somos corresponsáveis, a responsabilidade é minha e é sua, nesse processo de fiscalização. Queimadas urbanas, procura na sua cidade um número, liga para a secretaria responsável, liga para a instituição responsável. Tem um animal selvagem, um animal silvestre em cativeiro, liga para a instituição responsável, ok? Uma outra ferramenta que nós vamos estar trabalhando agora é a gestão ambiental. Vamos conceituar a gestão ambiental como um sistema. Sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos. Para quê? Para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. Esse é um conceito da ABNT. Então, nós entendemos que gerenciamento ambiental é uma ferramenta utilizada por uma organização, vamos colocar aqui por uma empresa, por exemplo, para atingir o objetivo que é a qualidade ambiental. E uma coisa que eu estava pesquisando, professor, é muito interessante. A empresa que ela se distanciar da questão da sustentabilidade, não tiver um sistema de gerenciamento ambiental, ela tem tendência a falir. Por quê? Porque não tem como, pessoal, uma empresa competir com as demais. Você pode até falar, mas uma pequena empresa, não tem como. A estrutura da empresa pode ser pequena, pode ser uma multinacional, ela tem que estar vinculada com a questão ambiental, preocupada com a questão ambiental. Aí eu estava fazendo uma pesquisa, professor, e aí eu descobri que existe uma ferramenta chamada de Índice de Sustentabilidade Empresarial. Do que se trata, professor? É uma ferramenta que faz um comparativo, que estabelece um comparativo. Um comparativo procurando, tem lá um tripé. Eficiência econômica da empresa, questão da sustentabilidade ambiental e justiça social. A empresa que tiver, que tiver com um índice bacana no que diz respeito a esses três elementos, ela vai ter vantagem econômica, inclusive na questão de financiamento, de crédito. Além do que,
Professor Samuel, você está lá no supermercado fazendo compras. Você sabe que tem um produto, que é um produto ecoeficiente, que é um produto que obedece às leis de sustentabilidade. E aquele que não é, qual que você vai escolher? Com certeza aquele que obedece às leis, né? Porque é importante para a gente, enquanto sociedade, ter esse pensamento também voltado para o meio ambiente. É muito importante. Exatamente. Não só que as empresas, mas também o cliente é um dos fiscalizadores Exato. dessas ações das empresas. Ok. Qualquer um de nós faríamos a mesma coisa, né? Conscientes, claro. Então, o que é um sistema de gestão? Voltando, o sistema de gestão ambiental, tem essa sigla aqui, ele trabalha com uma estrutura organizacional. A empresa ela tem que ter uma visão holística, não é? Os gestores da empresa têm que ter uma visão do todo de como nós vamos trabalhar com a questão ambiental e da importância da questão ambiental, do impacto ambiental, a sua origem, as consequências, as formas de mitigar esses impactos, certo? Olha aqui um exemplo, um esqueminha que nós fizemos de um sistema de gestão. Nesse sistema de gestão, a empresa preocupa-se com a gestão dos resíduos, que não é lixo, vamos cortar isso daqui, resíduo sólido, a questão da coleta seletiva, a separação do material, compras ecoeficientes, uso racional de água e de energia, edificação sustentável, gestão ambiental de recursos sólidos, resíduos sólidos urbanos, qualidade do ar, biossegurança, dentre outras coisas. Aí nós temos agora um estudo de caso. Nós temos uma empresa que nós chamamos de empresa X, né, uma empresa fictícia, que eu e o professor Samuel criamos. Esta empresa, ela direciona-se aqui ao mercado de computadores. Ela trabalha com a questão computacional, né? E também serviços tecnológicos. A empresa X tem uma gestão ambiental interna, consolidada e um sistema de gestão ambiental baseado em quê? O que é isso? O que é isso? O que é ISO, professora? ISO 14001. Então, nós temos a nossa empresa. A nossa empresa, ela é uma empresa que trabalha com serviços de informática, e esta empresa, ela está alicerçada na ISO 14001, que é uma organização não governamental que vai tratar de questões de padrões, estabelecer padrões para as instituições. Então, a nossa empresa, ela vai trabalhar a política adotada por ela. No planejamento e na organização, ela vai observar a legislação ambiental, por exemplo. O que diz a legislação sobre resíduos sólidos urbanos? Então, vamos observar a lei. Ela vai ter um plano de trabalho com objetivos claros, que é o chamado PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento, checagem dos objetivos e atuação dos objetivos. Ela vai definir responsabilidade. Pensa bem. Um sistema de gestão ambiental não é feito apenas pela equipe de recursos humanos. O sistema de gestão ambiental é feito por toda uma equipe. A equipe da limpeza, que tem que fazer a coleta seletiva, a equipe de TI, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Então, tem que haver para isso, inclusive, treinamento de funcionários. E aí, uma série de outros fatores foram trabalhados aqui, né? Como, por exemplo, elaborar e acompanhar sistemas de medição, elaborar plano de emergência ambiental, substituir material poluente e perigoso pelos ecoeficientes e dentre outros. Essa empresa também, ela vai aderir práticas operacionais. Como assim? Ela vai escolher tecnologia limpa e em todo o ciclo, né, no processo de escolha do fornecedor, no processo de transporte, ela vai ter uma escolha de material limpo, né? O material que ela vai estar utilizando em todo o processo vai ser um material ecoeficiente. Olha só, por exemplo aqui, ele vai estar comprando produto verde, com certificação, ele vai estar selecionando fornecedores verdes, transporte limpo e etc. E aí vamos para as práticas de comunicação.
A empresa ela deve elaborar relatórios ambientais, patrocinar eventos ambientais e transmitir as informações ambientais para clientes e para as demais instituições. É a questão do marketing. O marketing é muito importante nesse momento, certo? Agora nós vamos trabalhar com um outro viés dessa empresa. Essa empresa ela busca aderir à TI Verde. Nós temos aí várias reportagens, vários comentários falando sobre TI Verde, não é? A TI Verde é uma ferramenta que tem sido muito utilizada, inclusive aqui nós temos uma indicação de um blog chamado Tecnoverde que fala sobre a relação da TI Verde incentivando o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental. A empresa, portanto, ela aderiu, a nossa empresa X, a TI, a Tecnologia de Informação Verde, cujos objetivos são eficiência energética. Gente, falar uma coisa para vocês, os data centers e os servidores nas empresas, eles são os grandes vilões no consumo de energia. Então, algumas empresas têm trabalhado muito com o conceito de informações remotas, acesso em nuvem. É uma forma também de não deixar lá aqueles servidores imensos com refrigeração 24 horas. Então, é uma forma que a nossa empresa poderia está adotando no que diz respeito à eficiência energética. Também avaliar o impacto na cadeia de suprimentos, na questão do uso e do reuso de recursos naturais, reciclagem de equipamentos e destinação final de resíduos. Aí sim, a empresa conseguiu atingir a ISO 14001, um certificado dizendo que ela está nos padrões de um sistema de gestão ambiental cumprindo todas as normas que a ISO oferece. Vamos falar de resíduos sólidos urbanos? Antes de falarmos de TI Verde, falarmos um pouquinho mais, que eu sei que é o que vocês querem tanto entender, nós vamos falar de resíduos. Olha só qual o destino que nós estamos dando para o nosso planeta. Vamos entender então o conceito de resíduo. Aqui diz o seguinte: qualquer material que sobra após a utilização humana ou após processo produtivo é considerado resíduo. Então nós vemos que resíduo é até aqui nós temos um conceito de resíduo. Aqui nós temos um outro conceito que diz assim: o conjunto de produtos não aproveitados das atividades humanas, considerado pelos seus geradores como indesejável ou descartável após o uso. Então nós temos o quê? Há uma diferença? Lixo, lá do latim vem de lix, que significa cinzas, sujo, sujeira, algo desprezível, algo que eu uso, não quero mais. Resíduo, não. Resíduo eu posso muito bem estar utilizando novamente. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, gente, produtos que vêm não do lixo, produtos que vêm, que são resíduos. Nós temos aqui um exemplo, material plástico, 21,2% são reciclados. Eles podem virar conduítes, sacos de lixo, baldes, garrafas para água sanitária. Então, outro exemplo aqui olha só, nós temos vidro, né? 47% das embalagens de vidro são reutilizadas, são recicladas. Então, nós temos que resíduo pode ser reutilizado, pode ser reaproveitável, ok? Nós temos aí, a título de informação, exemplo do tempo de decomposição desses materiais. Você pega lá o papel e amassa, joga de qualquer jeito, você não sabe, mas olha só, de 3 a 6 meses o tempo de decomposição. Um outro exemplo aqui, o chiclete, 5 anos para decompor. E o vidro, professor, 1 milhão de anos, só isso. Então, presta atenção como você vai descartar esse tipo de produto. São produtos que podem muito bem ter vida útil, pode muito bem ser reutilizado, que pode muito bem estar ajudando famílias, não é? E às vezes a gente joga, descarta de qualquer jeito. Lá no meu trabalho, por exemplo, a gente tem a coleta seletiva. Então algumas pessoas vão e amassam o papel e as pessoas, nossa, mas não tem jeito, amassa o papel porque aí não tem jeito de reciclar. De acordo com a legislação, acho que é 13.105, que trata de resíduos urbanos, quanto à origem, os resíduos eles se classificam da seguinte maneira: os domiciliares, que são aqueles produzidos nas casas, limpeza urbana, de serviço de saneamento básico,
aqueles advindos de serviços de transporte, ainda aqueles dos pontos comerciais e prestadores de serviço, resíduos da construção civil, das indústrias. Esse aqui, gente, resíduo de serviços de saúde, eles têm um tratamento diferenciado. Resíduos agro-silvopastoris, que são aqueles advindos lá das áreas rurais, e resíduos da mineração. Então, de acordo com a origem, certo? A título de curiosidade também, nós temos aqui como separar o lixo para a coleta seletiva. Cada um desses lixos que nós entendemos um pouquinho anteriormente, eles têm cores específicas. É claro que em algumas cidades ainda estamos iniciando esse processo de coleta seletiva, em algumas outras não, estão bem avançadas. Então, cada tipo de lixo tem uma cor específica para a sua coleta, certo? A rota do lixo. Aqui nós temos as diversas origens, por exemplo, as casas, os comércios, enfim. E cada um desses lugares, eles vão lançando, vão depositando esse lixo. Aí nós vemos, né, um caso bem interessante. No Brasil, 90% esse lixo é lançado a céu aberto, causando contaminação de aquífero, enfim, causando uma série de problemas. Quando nós observamos que existem outras formas, como aterro sanitário, a incineração, que é o caso do lixo hospitalar, do resíduo hospitalar, e existe ainda a coleta seletiva, que aqui demonstra olha só, o processo de coleta, né? Há uma triagem, primeiro coleta-se esse resíduo, há uma triagem, uma separação, enfim, a renda para as populações, a renda para as comunidades. Então, o que acontece? Quando nós observamos que há essa infinidade de formas de tratamento do resíduo, nós começamos, então, a perceber a dinâmica e a importância que tem de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na nossa cidade, certo? Vamos trabalhar um pouquinho mais com informática e meio ambiente? Aqui nós temos um esquema que mostra o que vem a ser essa tal de TI verde, ou Green IT. TI verde é um conjunto de práticas voltadas para o impacto de recursos tecnológicos no meio ambiente. Ela surgiu em 2005, com várias e várias práticas, alicerçada pela ISO 14001. Vou falar em resumo para vocês o que significa essa TI verde. Uma tecnologia da informação verde. Estavam observando que as práticas no ambiente corporativo, elas estavam causando uma degradação ao meio ambiente. Por quê, professora? Por dois motivos principais. O primeiro, o quanto de material, o quanto de matéria que se usa, de material, de recurso natural que se utiliza para a fabricação de um computador. Nossa, computador em média, qual que é o peso do computador normal em média, professor Samuel? 20 e tantos, 25, 26 quilos, 27 quilos em média. Quando nós temos esse cálculo, nós observamos assim, professora, e quanto de material pesado que nós temos ali? Chumbo, mercúrio, enfim, 400 vezes desse total. Então nós temos uma quantidade de matéria-prima ali do Vale do Silício que está sendo explorado diretamente para a fabricação de computador. E água, 1.500 litros de água em média na fabricação de computador. Então quando nós falamos em crise de água, nós falamos, nossa Deus, nosso computador é um gasto e tanto, não é? E tem um outro problema, que é o problema do descarte. Se você joga de qualquer maneira, vai aumentar o calhamaço de resíduo, de lixo, né? Porque na verdade foi jogar de qualquer maneira, não houve uma seleção, então vai haver de qualquer maneira, o tratamento desse material vai contaminar o solo, contaminar a água, enfim. E aí, está explicando novamente, né, que a TI é uma tecnologia de informação voltada para o uso sustentável, né, dos recursos, e está presente desde o processo de criação, trabalhando com matéria-prima mais ecoeficiente, o processo de fabricação, o uso e o descarte. Como você descarta seu computador? Se você joga no lixo comum, saiba que ele não foi descartado de forma adequada, pode causar sérios danos ao meio ambiente, pela quantidade de matéria-prima que existe nele, inclusive material pesado. O monitor, por exemplo, só o monitor, gente, ele tem aproximadamente 3 kg de metais pesados.
E aí diz assim, já existe no mundo iniciativas para reciclagem do lixo eletrônico. Pesquisa aí, gente. O CDI, que é o Comitê pela Democratização da Informação, que recebe doações de peças de computadores. Então, pesquisa na sua cidade, verifica onde que tem, quais são as formas que eu tenho de reutilizar, de reusar esse material, às vezes doando o seu computador para uma comunidade carente, para uma associação de bairro, para uma escola carente, enfim, pesquisa sobre isso, certo? Aí nós temos aqui no final uma imagem que mostra um indivíduo, né, com a cabeça, com o cérebro verde. O que vai mudar o mundo? Já dizia o poeta, quando o ato de eu me mover, eu já estou movendo o mundo. Então, para fazer a transformação é necessário que eu transforme, é necessário muita leitura, é necessário muita atuação, é necessário muita cobrança aos órgãos públicos e, acima de tudo, cobrança comigo mesma. O que eu estou fazendo enquanto cidadã, certo? Bem, professor Samuel, tentei passar um pouquinho desse conhecimento, espero que vocês todos tenham aprendido um pouquinho, eu tenho certeza que vocês também têm os conhecimentos de vocês e agora nós vamos para a atividade, não é isso, professor? Isso mesmo, nós vamos passar para a parte da atividade da sala. Muito boas explicações da professora. É importante aí que vocês desenvolvam essas questões aí e toda a colaboração, todo o exemplo que você tiver aí da sua cidade, de ações sustentáveis de empresas que você conhece, envia aqui pra gente também, passa para o tutor, que aí ele envia pra gente através do chat. Vamos passar agora para a atividade de sala. Então vamos lá corrigir a nossa atividade de sala. Muito bem a todos aqueles que já fizeram a atividade, já responderam toda a atividade. Só lembrando aí, essa é a nossa última aula de conteúdo. Na próxima aula já é a revisão da nossa prova e a nossa avaliação. Então é importante esses conteúdos aqui que poderá cair lá na prova e você fixar, já é uma forma de você estar estudando esses conteúdos e estar reforçando o que nós falamos na sala. Então vamos lá, a primeira questão é que é de acordo com os estágios da relação entre o homem e o meio ambiente, para completar o quadro abaixo em relação às fases do quarto estágio. A professora Isabel falou e frisou lá na nossa aula que a gente iria falar um pouquinho mais sobre esse assunto na atividade de casa. Professora Isabel, o pessoal está respondendo aí? O pessoal está respondendo. Eu queria parabenizar aqui alguns alunos que responderam. A Ana lá de Candeias, Flávio de São Francisco, Adalto de Cerejeiras, Lucas de São Francisco, Fernando de Porto Velho. Pessoal, parabéns. Estou gostando muito das respostas, viu? Muito bem, parabéns a vocês que responderam aí, é muito bom ter a participação. E a professora Isabel aproveitou que você já mandou a resposta aí durante esse tempo que estava fazendo a atividade e já aproveitou para mandar um parabéns aí para a galera que respondeu, mas eu sei que você aí também, que não recebeu o abraço da professora Isabel, também já respondeu, mas não levou lá para o tutor enviar para a gente, então perdeu a oportunidade de receber o abraço aí. Então vamos lá, professora Isabel, em relação à época da quarta fase de estágios do homem versus o meio ambiente, da relação do homem e do meio ambiente, a senhora citou lá que foram divididos em etapas diferentes, antes dos anos 70, nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, que teve algumas questões. A primeira delas é o reconhecimento. O que acontecia nessa fase aí, professora? Então, as atitudes prioritárias, nós temos o pouco conhecimento relativo aos impactos ambientais, e a existência limitada de requisitos e padrões ambientais.
Já nos anos 70 teve a parte do controle, que a remediação aí. E o que aconteceu? Quais são as atitudes, professora? Controle da poluição industrial, hídrica, atmosférica e sonora e a gestão reativa. Só gostaria de abrir um parênteses, pessoal, explicar o que é essa gestão reativa. Você trata o problema à medida que ele aparece. É uma questão pontual. Apareceu um problema de esgoto, um problema de canalização, um problema de poluição em determinada área. Tratemos aquele problema, remediemos aquele problema pontuado. Deixa eu ver se eu entendi direito, professora. Sim. Aconteceu o problema, eu vou já ter uma reação aí, já vou remediar para solucionar esse problema, é isso mesmo? Assim, não há um planejamento, professor. Assim, aconteceu o problema, vou lá e aplico alguma coisa para tentar resolver, porque os estudos ainda eram muito precários. Então não havia um planejamento, nessa fase não havia um planejamento. Por exemplo, aconteceu um problema de Chernobyl. Então vamos tentar tais e tais e tais medidas e práticas para tentar reverter essa situação. Mais ou menos isso. Obrigado, professora. Já nos anos 80, aconteceu a parte do planejamento, que é muito importante para tudo na nossa vida. O planejamento, quando a gente se planeja, não tem muitas surpresas, que é a prevenção. Quais são as atitudes em relação ao planejamento, professora? Estudo de impacto ambiental, ZEIAS, gerenciamento de resíduos sólidos, controle de poluição do solo. E aí depois, nos anos 90, já surgem os sistemas de conceito, sustentabilidade, já com esse pensamento que chegamos na situação que nós estamos hoje. Quais são as atitudes dos anos 70 ou dos anos 90? Atuação responsável, gerenciamento integrado, ou seja, meio ambiente, segurança e saúde, que a gente está trabalhando, né, professor Samuel? Isso mesmo. Auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida do produto e sistema de gerenciamento ambiental. Então são essas as fases que está dividido o quarto estágio lá da relação do homem e do meio ambiente. É importante que a gente tenha esse conhecimento de todas das épocas e também do estágio e das atitudes para a gente entender a importância da nossa disciplina e o porquê que nós estamos estudando isso. Nós já verificamos lá no sistema de conceito, pensando na sustentabilidade, que aí surge a necessidade do gerenciamento integrado, que está relacionado ao meio ambiente, segurança e saúde, que é o que nós estamos aprendendo ou reconstruindo alguns conceitos que você já tem através da nossa disciplina. Na questão 2, de acordo com a BNT, a NR, desculpa aí, foi um S a mais, é ISO. Qual a definição de gestão ambiental? Chegou alguma resposta aí, professora Isabel? Várias respostas, e inclusive a gente vai tentar explicar isso assim de uma forma mais simples, né? Sistema de gestão ambiental é uma estrutura organizacional. E essa estrutura organizacional, ela abrange vários aspectos das organizações, desde o planejamento, as práticas, os procedimentos, enfim, tudo isso objetivando a adequação à política ambiental. Certo? Isso mesmo, professora. Essa questão é importante, é um conceito, é importante que nós tenhamos esse conceito em mente para a gente saber, porque às vezes alguém vai te perguntar, nossa, quais são as disciplinas que você está tendo lá no seu curso de técnico em informática para a internet? E aí você vai falar, agora a gente está tendo a disciplina de empreendedorismo e a disciplina de segurança, meio ambiente e saúde. E ele vai pensar, ué, mas você não está fazendo um curso de técnico em informática, mas você vai poder responder, mas a gente tem que aprender essas disciplinas porque nós vamos estar inseridos em empresas, em empreendedores e que devem ter um conhecimento e um pensamento sustentável. A professora Isabel falou e falou com propriedade na nossa aula que as empresas que não têm um gerenciamento ambiental, que não são empresas que têm um pensamento sustentável, elas não vão conseguir se posicionar numa boa colocação no mercado e vão, bem provável, chegar à falência. Nossa questão número 3, o que são resíduos sólidos? Professora Isabel,
pessoal está respondendo aí. Eu vou citar a resposta do André, lá do Espigão do Oeste. Ele diz assim: qualquer material que sobra após a utilização humana ou após o processo produtivo é o conjunto dos produtos não aproveitáveis das atividades humanas, consideradas pelos seus geradores como indesejáveis ou descartáveis. Há ainda a resposta do Fernando, aqui do Polo de Porto Velho, que diz: são resíduos que apresentam consistência bastante rígida, de difícil decomposição no ambiente natural. Ele até citou os exemplos aqui, alguns exemplos é o vidro e os metais. Muito bem, pessoal. Isso mesmo. Então, a grande característica do resíduo é que ele, apesar de ter passado por um processo produtivo, enfim, ele pode ser reutilizado. É isso? Então é importante a gente ter esse pensamento aí, desde a nossa prática lá no nosso lar, lá na nossa casa, e aí a gente levar isso também para a nossa empresa. A professora Isabel citou lá que onde ela trabalha lá, eles trabalham reutilizando papel. E às vezes se alguém está lá e amassou o papel, eita, já deixou esse papel inútil para ser reutilizado. Por exemplo, eu posso, aqui ó, tem um papel que está impresso de um lado, mas o outro lado está em branco, eu posso reutilizá-lo. Muitas vezes tem muita empresa comprando um bloquinho de anotação e desperdiçando papel que poderia ser reutilizado. Verdade. Isso são empresas que não têm o pensamento sustentável, não está pensando no meio ambiente, também não está pensando na sua sustentabilidade econômica, porque quando eu reutilizo, eu estou economizando financeiramente, eu estou deixando de ter alguns gastos. Isso é muito importante para as empresas. E na nossa área, muitas vezes você imprime um projeto, você imprimiu errado, o que eu vou fazer? Tem muita gente que joga fora. Mas até na sua casa, se você imprimiu um trabalho errado que ia entregar, você pode estar reutilizando isso, fazer um caderninho lá de bloco de anotação para você trazer para a sala de aula. Diversas formas você pode reutilizar. É importante isso, você ter essa visão diferenciada. Não é lixo, porque quando a gente pensa em lixo, a gente quer jogar fora, mas resíduos que podem ser reutilizados, e a maior parte dos nossos resíduos, eles podem ser reutilizados. É importante aí, na sua cidade, você pesquisar, pode existir cooperativas que trabalham com reutilização. Conheci uma professora recentemente, que nós tivemos na Semana do Meio Ambiente, e ela falou uma coisa: Samuel, aqui em Porto Velho, nós não temos a coleta seletiva. Está sendo implantada aí de uma forma, mas ainda não tem. E uma das coisas que ela vem de uma cidade que tinha, sabe o que eu fiz? Ela, relatando para mim, ela falou: eu ganho dinheiro pegando produtos que podem ser reciclados ou que podem ser reutilizados e vende para as cooperativas. Muitas vezes você aí na sua casa está descartando para o meio ambiente algo que você poderia ser rentável financeiramente para a sua... Claro que o valor não é significativamente, mas uma coisa que ela falou: Samuel, você deve estar pensando, alguma coisa. Ela disse que ela abastece o carro dela durante o mês com os resíduos que ela junta e vende. Então, gasolina está cara, então às vezes não é tão pouco assim, não. Nossa questão 4, número 4. Cite exemplos de impactos ambientais. Chegou algum exemplo aí, professora? Vários exemplos. A gente vai fazer assim um resumo disso, né? Alguns exemplos: poluição das águas, foi falado também da questão da poluição das águas superficiais e subterrâneas. Foi falado da chuva ácida, poluição sonora, questão dos resíduos a céu aberto, sem tratamento adequado. Então foram dados alguns exemplos de impactos ambientais. Eu só gostaria de citar que nem todo impacto ambiental é maléfico. Um exemplo: a construção de uma usina hidrelétrica tem N impactos negativos, tem N danos ao meio ambiente, mas tem também impacto positivo. Por exemplo, geração de emprego e renda. Então, quando a gente fala em impacto, é interessante fazer esse diferencial. O que é o impacto positivo? Qual que é o impacto negativo de um determinado empreendimento? Tá certo? Isso faz remeter a uma questão que a gente falou lá na questão número 1, que a importância do planejamento, porque se é o impacto que vai
trazer benefícios, ele deve ser bem planejado para não gerar problemas para a sociedade que está relacionada, que está envolvida nesse processo aí todo do impacto. E aí, a gente finaliza a aula de hoje e só para relembrar, nós temos aí a tarefinha que vocês precisam realizar, aí que é a elaboração de um texto sobre acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais relacionada à profissão do técnico de informática e áreas afins ligadas à parte de informática. Só relembrando, começou no dia 15, até o dia 28 você tem que postar. Quero desejar um bom estudo para vocês, aproveitem, revejam as nossas aulas, acompanhem os slides, façam as anotações e venham preparados. Nós teremos uma revisão, nós relembraremos e falar alguns tópicos e daremos uma atenção para aquele tópico de primeiros socorros que nós, por conta do tempo, não foi suficiente para nós pontuarmos sobre ele na aula passada, mas nós iremos fazer uma breve revisão para você, mas você precisa se preparar para a nossa aula. A disciplina é tranquila, foi fácil aí, não teve muitas dificuldades, mas um detalhe, são muitos conceitos, cuidado para não confundir, então é importante que você não deixe para reler e reassistir as aulas no último dia. Faça isso com antecedência para que não se prejudique na sua nota, na nota da prova. É isso. Professora Isabel, vamos nos despedir aí, já com um gostinho de tá acabando a disciplina, mas foi bom esse tempo que nós estivemos aí com vocês e poderemos nos encontrar aí em breve em alguma outra situação. Isso mesmo, gente. Lanço um desafio a vocês. Procura estudar, formar um grupo aí na sua cidade, entender essa dinâmica ambiental da tua cidade. Procura entender que tipo de tratamento de resíduo é realizado, que tipo de atividades são realizadas, que tipo de descarte de tratamento é dado ao material, por exemplo, aos computadores, do local onde você trabalha, onde você estuda. Procura se envolver nessa questão ambiental. Esse é o nosso convite para você hoje. Muito obrigada pela participação, obrigada aos tutores, obrigada a vocês estudantes. Fiquem com Deus, um grande abraço e até semana que vem. Forte abraço a todos, até a próxima aula.